Boa noite, muita paz e Jesus esteja no coração de cada um. Eu agradeço a oportunidade que o Grupo Espírita Amor Fraterno nos proporciona para uma reflexão e, mediante as necessidades que estamos passando, o planeta cruzando por situações bastante turbulenta em relação à saúde, e nós trazendo para a reflexão de hoje o tema resignação é força espiritual. Essa questão que a gente está trazendo, nós podemos estar e buscar o embasamento no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8. E esse tema é de extrema necessidade, mesmo observando que estamos cruzando por momento de turbulência, de momento de que cada um está buscando uma resposta para o que está acontecendo no planeta. As vidas, os valores que o homem está buscando. Então, dentro dessas reflexões é que nós devemos estar atento para nossas próprias vidas, porque nós olhamos os valores materiais e buscamos o ter, esquecemos da maior importância que é o ser, do capitalismo, do materialismo, da ganância, das vaidades e de todos os sentimentos que desarmonizam a alma, que desarmonizam o equilíbrio emocional dos seres humanos diante de uma força maior. Então nós vamos trazer essa questão exatamente por tudo o que está acontecendo, não trazer uma explicação pelos fatos, mas trazermos um argumento que nós podemos encontrar dentro de nós, as razões para o enfrentamento do nosso dia a dia, das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas preocupações, daquilo que nos tem trazido muitas ansiedades, do que tem causado também alguns pânicos, alguns desesperos, algumas controvérsias nas explicações, enfim, trazer algo que a gente possa buscar o entendimento e, acima de tudo, de saber que nós temos recursos internos para o enfrentamento de todas as perturbações que o mundo material nos oferece. Então, falarmos de resignação constitui exatamente um assunto interessante, esse problema. E para muitos, resignar-se significa adotar atitude passiva em face da vida, renunciar a qualquer espírito de reação justa e digna. E alguns até chegam a dizer que Jesus era passivo. Na verdade, Jesus jamais pregou o desânimo e a passividade. A resignação, ela não é desânimo, como a reação também não é uma revolta, nem desespero. É preciso que nós entendamos que quando Jesus usou a sua linguagem por parábola, confirmou sua dinâmica atividade no trabalho pela iluminação do espírito humano. E ele é o nosso guia, o nosso modelo, e é através dele que nós vamos encontrar todas as possibilidades que temos de fazermos a nossa ligação, a nossa sintonia, de estarmos conectados com as leis divinas. E isso nos conduz também a uma fé racional, porque ela vai nos trazer
o quanto necessitamos de ter uma fé no Criador, na sua sabedoria, nas suas leis e também compreendermos o seu amor. Então, nós vamos trabalhar 5 pontos sobre a resignação. A resignação passiva é o primeiro ponto que nós queremos trazer para a nossa reflexão de hoje. Porque a resignação passiva, alguns pensam que é adotar uma atitude de acomodação, de renunciar qualquer espírito de reação. É permitir-se ao desânimo, sentir-se sem força, sem coragem de manter o equilíbrio moral, ou um equilíbrio emocional, mental e até mesmo material. O que pensam que seja a negação de sentimento e da vontade. E exatamente nós trazemos para nós observar que esse tipo de resignação passiva, ela não nos conduz à paz que nós buscamos. Então não é acomodação. Nós vamos observar nesse segundo ponto, que é a resignação compulsória, porque ela vai nos tratar de um outro ponto necessário de que nós tenhamos o entendimento. Então, quanto nós buscarmos ter uma resignação passiva, ou seja, de aceitação, sem compreender, ou sem lutar, ou sem buscar uma resposta, ou de usar os nossos recursos internos dados por Deus, nós precisamos repensar esse ponto. O segundo, que é resignação compulsória. O que seria essa resignação compulsória? É a imposição pela nossa incapacidade de convocar todas as energias para enfrentar corajosamente as situações graves. Então, no momento em que nós demonstramos essa incapacidade de reunir em nós as forças pela fé, pela vontade, pela dinâmica que a vida nos oferece, a pessoa perde a sua capacidade de enfrentamento. Então, resignação compulsória demonstra exatamente a nossa incapacidade. E isso nós temos que trabalhar em nós. Não imaginarmos que seja essa resignação diante da dificuldade. Bem, o problema está aí e eu vou esperar acontecer. Não, nós temos que trabalharmos para não ficarmos sobre a resignação compulsória, ou seja, aquilo que nos é imposto porque nós não temos uma capacidade de agirmos diferente. Então nós vamos negar as nossas energias, nós não vamos usar os nossos recursos para enfrentarmos com coragem as situações, sejam elas de perturbações, de dores e sofrimento. O terceiro ponto é a resignação ativa. O que seria a resignação ativa? É o cultivo da coragem em face das vicissitudes. Então, quando nós cultivamos a nossa coragem de enfrentar os problemas, de não olharmos apenas o problema, mas nós termos uma visão de buscar o resultado ou a solução para o problema, então a gente vai estar corajosamente em busca de uma solução para as vicissitudes que temos que enfrentar. E isso vai convocar em nós uma energia para reagir contra os obstáculos. Então, no momento em que eu
cultivo essa coragem, eu ponho em essas energias para reagir diante desses obstáculos. E reagir é pôr-se em ação. Reagir não é a agressão. Nesse ponto que nós estamos fazendo essa reflexão. Reagir é pôr-se em ação. É nós trabalharmos de alguma forma, seja internamente, na nossa intimidade, nos recursos internos que nós temos, nas nossas potencialidades que Deus nos colocou, e nos fortalecendo na prece, exemplificando as lições evangélicas, com o fito de superar as provas, as provações que nos são impostas. Então, quando nós temos todas essas condições, quando nós usamos todos esses recursos, quando nós voltamos para dentro de nós para buscarmos a solução dos problemas e não ficamos presos, focados ao problema. Então, isso é uma resignação ativa e é o dever da criatura humana reagir nobremente. O que a gente está dizendo é reagir nobremente, é com as qualidades, com as virtudes que nós temos dentro de nós para enfrentamento das vicissitudes. Então, reagir contra o desânimo, reagir contra a ansiedade, reagir contra as perturbações que tiram a nossa paz, que tiram a nossa harmonia. E isso vai fazer com que nós usamos as potencialidades da alma, especialmente no nosso campo de sentir e de pensar. Porque no momento em que nós pensamos, criamos ideias, e essas ideias vão ser trabalhadas pela nossa mente e materializada, logicamente, aquilo que nós colocarmos em ideia, em pensamentos, e reforçada pela qualidade do sentimento que nós nutrimos. Então é preciso, para que haja esse equilíbrio, que nós aprendamos a usar a prece, que é o apoio para a alma. O quarto ponto é a resignação evangélica. A resignação evangélica é buscar fortalecer nos ensinos e nos exemplos de Jesus. É cultivar a coragem, a fé. Então, quando nós vamos nos fortalecer nos ensinamentos de Jesus, vai nos colocar em sintonia com o Mestre, e as nossas ações vão ser com base naquilo que ele nos traçou. E aí a gente vai compreender por que ele disse: bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. Mas quando ele também diz: vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Então ele já estava nos colocando à disposição para que nós tenhamos essa sintonia e nos conectamos com os seus ensinamentos. E isso não é só apenas nós estudarmos o Evangelho, de nós lermos o Evangelho, mas é de vivenciarmos o Evangelho. Então, quando nós trabalharmos a resignação evangélica, é nós estarmos em conexão com o nosso Mestre Jesus, vivenciando os seus ensinamentos. Então, como nos diz o exemplo dado por São Francisco de Assis, quando ele recomenda: vão pregar o Evangelho, mas, se possível, usem palavras. Ou seja, vamos pregar o Evangelho pelo exemplo.
Se pelo exemplo nós não levarmos a mensagem do Cristo, então usamos as palavras. Então é essa resignação evangélica, é buscar fortalecer nos ensinamentos de Jesus. É cultivar a coragem, a fé, para que nós possamos, com Ele, encontrar as respostas e a solução na vivência para as nossas próprias perturbações. Então, a criatura humana pode amparar-se na resignação ativa, buscando para si mesmo, no Evangelho, o bálsamo para suas dores, o refrigério para as suas atribulações, a luz que lhe iluminará a trajetória. Então, quando nós temos esse bálsamo que conforta, que nos traz o refrigério para os momentos de dores, quando nós saibamos como enfrentar as atribulações da vida e quando nós nos iluminamos com os sentimentos nobres que Jesus nos deixou. O quinto ponto e o último para a nossa reflexão de hoje é a resignação consciente. E o que é essa resignação consciente? Já que nós falamos da resignação passiva, que é aquela que nós nos acomodamos, aquela em que nós renunciamos às qualidades, aquela que nos permitimos ao desânimo, aquela que nos leva a nos sentirmos sem força. Da mesma maneira que nós observamos também a resignação compulsória, que é essa nossa incapacidade de convocar todas as energias para o enfrentamento com coragem, os obstáculos, e a resignação ativa, porque é o cultivo da coragem, é quando nós estamos em ação, em sintonia com as forças divinas. E a evangélica é nós estar fortalecido no Cristo, é observarmos e vivenciarmos, é sermos o evangelho vivo, a carta viva do evangelho. Então as nossas ações é que vão direcionar ou dar o significado exato de uma resignação evangélica. Mas para o nosso fechamento é a resignação consciente, que é a arma da criatura que tem fé. E o Espiritismo nos mostra exatamente da necessidade que nós temos de conhecermos a verdade, porque essa verdade vai nos libertar. Além de ela nos libertar, ela nos dá uma fé raciocinada. Então, quando nós encontramos o conforto, o consolo e o esclarecimento dentro da doutrina espírita, automaticamente nós estaremos trabalhando a nossa resignação consciente, porque a fé que nós devemos ter é exatamente essa raciocinada, é saber em quem nós estamos confiando e por quê. Nós temos que saber de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que estamos na Terra, e isso que vai fazer com que nos libertamos das amarras, das angústias e das dores. E aí nós saberemos sermos resignados diante dos problemas que o mundo nos apresenta. Então, a resignação consciente é o caminho mais curto para alcançarmos a humildade. A humildade reage pela fé. A humildade é o Cristo vivo em nossas vidas. E aí nós lembramos daquilo que o apóstolo Paulo disse: não sou eu que mais vivo, é Cristo que vive em mim. Isso quer dizer,
a sintonia que ele tinha. E diante das maiores dores, diante dos açoites, diante das pedradas, diante dos maiores obstáculos, o apóstolo Paulo, em sintonia com Cristo, se resignava conscientemente pelas energias que fortaleciam o compromisso que se tem no destino. Então ele foi pelo trabalho de reerguimento, e é isso que nós também temos que ter, o nosso trabalho de reerguimento após cada vicissitude que revigora a trajetória espiritual. Nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar a luta pela própria recuperação. Nós temos exatamente no mundo uma ação, os desafios que é necessário o enfrentamento, que eles vão nos conduzir a um crescimento espiritual e moral. Então nós não podemos desprezar a luta pela nossa recuperação das enfermidades da alma. E aí nós não poderemos também abandonar as energias estimuladas ou estimuladora pela fé racional. Além disso, nós precisamos nos mantermos ativos no trabalho de transformação interior, de renovação, o trabalho interior que ativa-se, que dinamiza, que quer trazer através da prece as grandes ações que nós devemos realizar. E aí, dentro de todo esse processo, não há desalento, mas paciência e confiança. É isso que nós precisamos nesse momento, e usarmos essas qualidades, paciência e confiança. Confiança nas leis que regem a vida humana e a vida espiritual. Isso é força, é coragem. Então, quando nós falamos de uma resignação consciente, significa compreensão lúcida. São os que recebem mais depressa o conforto do alto. Os espíritos elevados, espíritos superiores, eles não dão muita importância para aquele que se nega ao trabalho, aquele que se entrega a uma reação ou uma resignação passiva, ou que se encontra numa resignação compulsória. Eles vão observar exatamente aquele que busca ter dentro dessa compreensão e lutar, refazer, recuperar-se e se esforçar para vencer. Então, quando nós fizemos a compreensão lúcida daquilo que nós precisamos realizarmos, nós recebemos o conforto do alto. A compreender os desígnios da vida, quando nós aceitamos, como aceitamos a verdade. Então a resignação tem o seu poder espiritual. E por essa razão que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E essa consolação se estende a todos, mas aqueles que possuem a virtude da resignação consciente e ativa amam e praticam a caridade. E a caridade é o ponto alto do amor. O amor em ação é o amor nas atitudes, na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de agir e na maneira de sentir. A caridade é o mais amplo sentimento que o ser humano possa ter. Esse representa, então, a ligação que temos, a sintonia que nós mantemos com o Mestre Jesus
e com o Pai Criador. Então pensamos nessas possibilidades de que os recursos que temos dentro de nós serão usados por nós mesmos para nossa superação, para nossa condição de vida mais saudável e também diante de que tivermos qualquer situação que seja irremediável, nós temos o recurso da prece. E aí nós temos também o recurso da caridade. Desejo a todos muita paz, muita luz e que Deus esteja permanentemente no coração de cada um.